Ela era apenas uma garçonete humilde que servia café a um idoso solitário todas as manhãs. Mas quando homens de terno preto invadiram o café e revelaram quem ele realmente era, sua vida virou de cabeça para baixo. A verdade era tão chocante que ninguém acreditaria se não tivesse presenciado. A campainha da porta tilintou suavemente quando Marina empurrou a entrada do café amanhecer com o quadril, equilibrando sua bolsa desgastada e o casaco fino que mal protegia do frio da madrugada. Seus tênis brancos, já sem o brilho original, rangiam levemente contra o piso de madeira enquanto ela acendia as luzes do pequeno estabelecimento. O aroma de café velho ainda pairava no ar, misturado ao cheiro de pão que logo encheria o ambiente. Ela suspirou fundo, amarrando o avental azul claro ao redor da cintura. Mais um dia. Mais uma jornada de sorrisos forçados, pés doloridos e gorjetas que mal pagavam o aluguel atrasado. Marina olhou seu reflexo no espelho embaçado atrás do balcão. Tinha apenas começado a vida adulta, mas as olheiras contavam uma história diferente. Trabalhava em 2 lugares, estudava à noite quando conseguia, e ainda assim o dinheiro nunca era suficiente. O café Amanhecer não era exatamente o lugar dos sonhos. Localizado numa esquina movimentada do centro, o estabelecimento tinha suas mesas de fórmica desgastada, cadeiras que balançavam e uma máquina de café que fazia mais barulho que um motor velho. Mas era trabalho honesto, e Marina valorizava cada centavo que ganhava. Ela começou a preparar tudo para a abertura. Ligou a cafeteira grande, organizou as xícaras, cortou fatias generosas de bolo de fubá que Dona Constança, a cozinheira, havia deixado pronto na véspera. Seus movimentos eram mecânicos, automáticos, fruto de meses fazendo exatamente a mesma rotina. A campainha tilintou novamente. Marina olhou para o relógio na parede. Ainda faltavam alguns minutos para a abertura oficial, mas ela jamais mandaria alguém embora. "Já estamos abertos", ela anunciou com um sorriso, virando-se para cumprimentar o cliente. E foi então que o viu pela primeira vez. Um senhor de cabelos completamente brancos, com rugas profundas que desenhavam mapas de experiências em seu rosto. Ele usava um sobretudo escuro que já tinha visto dias melhores, calças de tecido simples e sapatos gastos. Suas mãos tremiam levemente quando ele segurou a bengala de madeira, aproximando-se devagar, cada passo parecendo requerer um esforço considerável. Mas foram os olhos que prenderam Marina. Olhos azuis desbotados pelo tempo, mas que carregavam uma tristeza tão profunda que ela sentiu um aperto no peito. "Bom dia", ele disse, a voz rouca mas gentil. "Eu poderia tomar um café?" "Claro", Marina respondeu prontamente, indicando uma mesa perto da janela. "Fique à vontade, já trago." O idoso caminhou lentamente até a cadeira, e Marina percebeu como ele se movia com dificuldade. Segurou o encosto com força antes de se sentar, liberando um suspiro de alívio quando finalmente acomodou o corpo cansado. Marina preparou o café com cuidado, escolhendo a xícara menos lascada que tinha, e cortou uma fatia extra generosa do bolo de fubá. Algo naquele homem tocou seu coração. Talvez fosse a solidão que emanava dele como uma aura visível. Talvez fosse a forma como suas mãos tremiam ao pousar a bengala ao lado da cadeira. Ou talvez fosse simplesmente a humanidade que Marina carregava dentro de si, aquela vontade natural de cuidar dos outros, mesmo quando ela mesma precisava de cuidado. "Aqui está." Ela colocou a bandeja na mesa com delicadeza. "O bolo é cortesia da casa." O idoso ergueu os olhos surpreso. "Eu não pedi bolo." "Eu sei." Marina sorriu. "Mas percebi que o senhor pode gostar. É receita da Dona Constança, a melhor da cidade." Por um momento, algo brilhou naqueles olhos azuis. Gratidão. Pura e simples gratidão. O tipo que vai além das palavras. "Obrigado", ele murmurou, a voz embargada. "Faz tempo que alguém não é gentil comigo sem querer nada em troca." Marina sentiu um nó na garganta. Deu um tapinha leve no ombro dele antes de voltar ao balcão, mas algo havia mudado. Ela se pegou olhando discretamente enquanto o senhor saboreava o café e o bolo, cada mordida parecendo uma pequena celebração. Ele comia devagar, apreciando,
como quem não tinha certeza de quando seria a próxima refeição decente. Os outros clientes começaram a chegar. O café amanhecer encheu com o burburinho matinal típico. Homens de terno correndo contra o relógio, estudantes com mochilas pesadas, senhoras que vinham mais pela conversa que pelo café. Marina atendia a todos com eficiência, mas seus olhos voltavam constantemente para o idoso na janela. Quando ele finalmente levantou para pagar, Marina percebeu como ele revistava os bolsos com dificuldade, contando moedas com dedos trêmulos. Seu coração apertou novamente. São R$3, ela disse suavemente. O homem contou as moedas na palma da mão. Tinha exatamente R$3,20. Deixe os 20 centavos para amanhã. Marina piscou. Considere um crédito. Ele a encarou, confuso. Amanhã? Claro. Ela respondeu naturalmente. O senhor vai voltar amanhã para o café, não vai? Pela primeira vez, Marina viu algo além de tristeza naquele rosto enrugado. Viu esperança. Pequena, tímida, mas ali. Posso? Ele perguntou, quase sussurrando. Eu vou estar esperando, Marina garantiu. E assim começou uma rotina que mudaria ambas as vidas para sempre. Dia após dia, o idoso chegava logo cedo, sempre com as mesmas roupas surradas, sempre com moedas contadas, sempre com aquela gratidão nos olhos. Marina descobriu que ele se chamava Alberto. Senhor Alberto, como ela insistia em chamá-lo, mesmo quando ele dizia que só Alberto bastava. Respeito é importante, ela explicou. Minha avó me ensinou isso. Aos poucos, entre um café e outro, Marina foi descobrindo fragmentos da vida de Alberto. Ele morava sozinho num quartinho alugado do outro lado da cidade. Não tinha família, ou pelo menos não falava sobre ter. Passava os dias caminhando pelas ruas, sentando em praças, observando a vida passar, como se fosse um fantasma invisível num mundo que havia esquecido sua existência. Marina começou a separar sempre a melhor mesa para ele, perto da janela, onde o sol da manhã aquecia sem incomodar. Servia porções um pouco maiores. Acrescentava um biscoito extra. Às vezes, um pedaço de queijo que havia sobrado da bandeja de café da manhã. Você vai se meter em confusão. Dona Constança avisou certo dia, observando Marina preparar a bandeja especial de Alberto. O dono não gosta de dar nada de graça. Não estou dando de graça, Marina respondeu. Ele paga. Só estou sendo gentil. Gentileza não paga aluguel, menina. Marina sabia que a cozinheira tinha razão. Ela mesma lutava para pagar suas próprias contas, mas algo mais forte que a lógica a impulsionava. Toda vez que via Alberto entrar, com sua bengala e seu sorriso tímido, algo dentro dela se aquecia. Era como se cuidar dele fosse cuidar de uma parte esquecida da humanidade. As semanas foram passando, e a conexão entre eles se aprofundou. Não era apenas garçonete e cliente. Era algo mais puro, mais verdadeiro. Alberto começou a chegar um pouco mais cedo, e Marina começou a reservar alguns minutos para sentar com ele, quando o movimento permitia. Ele contava histórias da cidade antiga, de como as ruas eram diferentes, de como as pessoas se conheciam pelo nome. Falava com uma nostalgia doce, mas também com uma melancolia que partia o coração. Marina percebia que ele evitava certos assuntos. Quando ela perguntava sobre família, ele desviava. Quando questionava sobre o passado, ele ficava vago. Mas havia algo mais. Marina começou a notar pequenos detalhes estranhos. A forma como Alberto segurava a xícara revelava mãos que um dia foram bem cuidadas. A postura, mesmo curvada pela idade, tinha uma elegância natural. E às vezes, quando ele pensava que ninguém estava olhando, sua expressão mudava. A tristeza dava lugar a algo mais complexo. Arrependimento, remorso. Ela não conseguia decifrar. Certa manhã, Alberto chegou mais abatido que o normal. Suas mãos tremiam mais, e ele mal tocou no café. Senhor Alberto. Marina sentou-se na cadeira ao lado dele, preocupada. O senhor está bem? Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Marina, você é uma boa pessoa. Nunca deixe o mundo tirar isso de você. Por que está dizendo isso? Ela segurou a mão dele, assustada com a intensidade do momento. Porque pessoas boas são raras. Ele respondeu, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto enrugado.
E eu aprendi isso tarde demais. Antes que Marina pudesse perguntar mais, a campainha da porta tilintou violentamente. 3 homens entraram. Homens diferentes dos clientes habituais. Usavam ternos escuros impecáveis, óculos de sol mesmo estando dentro do café. E tinham uma postura que gritava autoridade. Perigo. O clima mudou instantaneamente. As conversas cessaram. Todos os olhos se viraram para os recém-chegados. E então, o homem do meio, o mais alto, com uma cicatriz discreta na sobrancelha, varreu o café com o olhar até parar exatamente em Alberto. Encontramos você, ele disse, a voz profunda ecoando no silêncio absoluto. Marina sentiu o corpo de Alberto endurecer ao lado dela. O idoso empalideceu, seus olhos arregalados de puro terror. Por favor, Alberto sussurrou, apertando a mão de Marina com força surpreendente. Por favor, não. Os 3 homens começaram a caminhar em direção à mesa. Cada passo parecia uma contagem regressiva. Marina se levantou instintivamente, colocando-se entre os homens e Alberto. Seu coração disparado, mas a determinação inabalável. O que vocês querem com ele? Ela exigiu, a voz tremendo, mas firme. O homem da cicatriz parou, avaliando Marina com um olhar frio. Isso não é da sua conta, senhorita. Saia da frente. Ele não fez nada de errado. Marina insistiu, mesmo sabendo que não tinha ideia se aquilo era verdade. Você não sabe de nada, o homem respondeu. E é melhor assim. Alberto se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala. Seus olhos encontraram os de Marina, e naquele momento ela viu tudo. Medo, resignação e algo mais. Algo que parecia um pedido silencioso de perdão. Está tudo bem, Marina, ele disse suavemente. Deixe-os fazer o trabalho deles. Mas... Obrigado. Alberto interrompeu, sua voz quebrando. Obrigado por me tratar como gente. Você nunca vai saber o quanto isso significou. Os homens o cercaram e começaram a escoltá-lo para fora do café. Marina ficou paralisada, lágrimas escorrendo pelo rosto, sem entender nada do que estava acontecendo. Quem eram aqueles homens? O que Alberto tinha feito? Por que ele parecia tão derrotado? Na porta, o homem da cicatriz virou-se uma última vez. Esqueça o que viu aqui hoje, ele avisou. E esqueça esse homem. Será melhor para você. A porta se fechou. O café permaneceu em silêncio absoluto por longos segundos. Então, gradualmente, as conversas recomeçaram, como se nada tivesse acontecido. Como se um pedaço da alma de Marina não tivesse sido arrancado. Ela voltou para a mesa de Alberto. A xícara ainda estava pela metade. O guardanapo dobrado com cuidado. E algo mais. Embaixo do pires, cuidadosamente escondido, estava uma nota de R$ 50 e um pedaço de papel amassado. Com mãos trêmulas, Marina desdobrou o papel. A caligrafia era trêmula, mas legível. Perdoe-me por não ter sido honesto. Algumas verdades são pesadas demais para carregar sozinho. Você me deu algo que eu não merecia. Dignidade. Continue sendo luz num mundo escuro. Ah, Marina apertou o papel contra o peito, soluçando silenciosamente. Ela não entendia nada. Mas uma coisa ela sabia com absoluta certeza. Aquele não seria o fim da história. Não podia ser. Algo havia acabado de começar. E ela precisava descobrir a verdade. Marina não conseguiu trabalhar direito pelo resto do dia. Suas mãos tremiam ao servir os cafés. Sua mente vagava para longe a cada pedido. Os clientes percebiam sua distração, mas ela mal notava os olhares irritados. Tudo o que via era o rosto de Alberto sendo levado embora. Aquele terror em seus olhos, aquela resignação que parecia carregar o peso de 1000 arrependimentos. Quando seu turno finalmente terminou, Marina nem trocou o avental. Saiu do café amanhecer com a determinação queimando em seu peito como fogo. Ela precisava encontrá-lo, precisava entender o que estava acontecendo. Aquele homem gentil, que mal tinha dinheiro para um café, não podia simplesmente desaparecer assim. A nota de R$ 50 estava guardada no bolso de seu avental, junto com o bilhete. Marina não conseguia parar de pensar naquelas palavras. Perdoe-me por não ter sido honesto. Honesto sobre o quê? Quem realmente era Alberto? Ela começou pelo único lugar que conhecia.
o bairro onde Alberto havia mencionado morar. Do outro lado da cidade, numa área que Marina raramente frequentava. Pegou 2 ônibus lotados, espremida entre trabalhadores cansados e estudantes barulhentos, mas sua mente estava distante, traçando planos, imaginando possibilidades. O bairro era humilde, com casas pequenas grudadas umas nas outras, ruas estreitas onde crianças brincavam entre carros estacionados. Marina começou a perguntar. Bateu em portas, abordou pessoas na rua, mostrou a descrição de Alberto. Um senhor de cabelos brancos, bengala de madeira, sempre com sobretudo escuro. Ah, o velhinho quieto! Uma senhora de avental reconheceu. Ele morava ali naquele sobrado azul, no quarto dos fundos. Mas ouvi dizer que saiu hoje cedo com uns homens de terno. O coração de Marina disparou. A senhora sabe para onde foram? Não faço ideia, filha. Mas a dona da pensão pode saber mais. É a Lucinda, a do 2º andar. Marina subiu as escadas rangentes do sobrado com pressa. Bateu na porta com urgência e uma mulher de meia idade, com cabelos presos num coque apertado e expressão desconfiada, atendeu. O que quer? Meu nome é Marina. Eu sou amiga do senhor Alberto que morava aqui. Por favor, a senhora pode me dizer o que aconteceu com ele? Lucinda estreitou os olhos, avaliando Marina da cabeça aos pés. Amiga? Ele nunca mencionou ter amigos. Eu trabalho no Café Amanhecer. Marina explicou rapidamente. Ele ia lá todas as manhãs. Hoje uns homens apareceram e levaram ele embora. Estou preocupada. Algo no rosto de Lucinda se suavizou minimamente. Entre, ela disse, abrindo a porta. Mas seja rápida, não quero problemas. O apartamento era pequeno e cheirava a naftalina. Lucinda apontou para um sofá desgastado, mas Marina estava nervosa demais para sentar. O quarto dele, Lucinda começou cruzando os braços. Está vazio agora. Aqueles homens levaram tudo. Documentos, roupas, até as poucas fotografias que ele tinha na mesinha de cabeceira. Quem eram eles? Não sei, mas tinham autoridade. Mostraram algum tipo de identificação para mim. Disse que era assunto oficial. O velhinho não resistiu. Foi embora como um cordeiro. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem, mas piscou com força para contê-las. A senhora sabe algo sobre o passado dele? Qualquer coisa. Lucinda suspirou, caminhando até a janela. Ele era quieto. Pagava o aluguel sempre pontualmente. Nunca atrasava um dia. Vivia trancado no quarto, só saía de manhã cedo. Mas uma vez, ela hesitou. Uma vez eu o ouvi chorando. Foi algumas semanas atrás. Chorava e repetia um nome. Clara. Ficava dizendo, perdoe-me, Clara. Perdoe-me. O nome ecoou na mente de Marina. Clara. Quem era Clara? Mais alguma coisa? Marina insistiu, desesperada por qualquer pista. Tinha uma foto. Lucinda disse pensativa. Uma única foto que ele guardava na carteira. Uma vez caiu quando ele estava pagando o aluguel. Era de uma mulher jovem, bonita, sorrindo. Ele pegou tão rápido, com tanto cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Marina sentiu um aperto no peito. Havia tanto sofrimento escondido naquele homem. Tanta história não contada. A senhora deixaria eu ver o quarto dele? Marina pediu. Talvez os homens tenham deixado algo para trás. Lucinda concordou relutante, guiando Marina por um corredor estreito até uma porta no fundo. O quarto era minúsculo. Uma cama de solteiro com lençóis surrados, um armário velho, uma mesinha com gaveta, as paredes nuas, sem um único quadro. Era um espaço que não se sentia como lar. Era apenas um lugar para existir. Marina procurou com cuidado, verificando cada canto, cada fresta. Os homens tinham sido minuciosos. Quase nada restava. Mas então, ao mover a mesinha levemente, ela viu. No canto, entre o móvel e a parede, havia algo pequeno e branco. Um pedaço de papel amassado. Com o coração acelerado, Marina pegou. Era um recibo velho, amarelado pelo tempo, do Hospital Santa Margarida. Um recibo de internação. O nome na parte superior estava borrado, mas ela conseguia ler a data relativa. Paciente internada há mais de 2 décadas. E embaixo, escrito à mão com letra trêmula, Clara, quarto 204. Encontrou algo? Lucinda perguntou da porta. Marina guardou o papel rapidamente no bolso. Não, nada importante. Mas era importante.
Era tudo. Aquele pedaço de papel era a primeira pista real. A primeira migalha de verdade que poderia levá-la até Alberto. Marina agradeceu a Lucinda e saiu dali com uma nova determinação. Hospital Santa Margarida. Ela conhecia o lugar. Um hospital antigo na zona norte da cidade. Já havia passado por ele várias vezes. Era um prédio imponente, daqueles que carregam décadas de histórias em suas paredes. O céu já começava a escurecer quando Marina chegou ao hospital. A recepção estava movimentada, cheia de pessoas cansadas aguardando atendimento. Ela se aproximou do balcão, onde uma atendente de olhos sonolentos digitava lentamente no computador. "Com licença", Marina chamou. "Eu gostaria de informações sobre uma paciente. Clara." Ela percebeu que não sabia o sobrenome. Foi internada aqui há muitos anos. A atendente nem ergueu os olhos. "Não podemos dar informações de pacientes. Política do hospital." "Por favor", Marina insistiu, a voz carregada de urgência. "É muito importante. Eu só preciso saber se ela ainda está aqui e se..." "Senhorita", a atendente finalmente olhou para ela irritada. "Eu já disse que não posso ajudar. Se não é familiar direto, não há nada que eu possa fazer." Marina ia argumentar quando sentiu uma mão tocar seu ombro. Virou-se assustada e encontrou uma mulher mais velha, com um uniforme de enfermeira e um sorriso gentil. "Desculpe, não pude deixar de ouvir." A enfermeira disse baixinho. "Você mencionou o nome Clara. Clara do quarto 204? O coração de Marina quase saltou do peito. "Sim, a senhora a conhece?" A enfermeira olhou ao redor, como se certificando de que ninguém estava ouvindo. Então fez um gesto para Marina segui-la. Elas caminharam até um canto mais reservado do corredor. "Meu nome é Teresa." A enfermeira se apresentou. "Trabalho aqui há décadas. E sim, eu conheço Clara. Ou melhor, conhecia." "Conhecia?" Marina sentiu o mundo girar. Ela faleceu?" Teresa assentiu lentamente, a tristeza evidente em seus olhos. "Há alguns meses. Foi tranquilo. Ela adormeceu e não acordou mais." Depois de tantos anos acamada, talvez tenha sido uma bênção. Acamada? Marina estava tentando juntar as peças. "Por quanto tempo?" "Mais de 20 anos." Teresa revelou, a voz baixa. "Ela sofreu um acidente terrível. Ficou em estado vegetativo. O marido pagava todas as contas, vinha visitá-la religiosamente no começo, mas depois... O marido... Marina interrompeu, seu coração agora martelando descontroladamente. Como ele era? Teresa franziu a testa, relembrando. Um homem imponente, de negócios bem-sucedidos, sempre muito bem vestido, educado. Mas havia uma tristeza nele, uma culpa que ele carregava como uma cruz. Com o tempo, as visitas foram rareando. E então, há alguns anos, ele parou de vir completamente. As contas continuavam sendo pagas, mas ele nunca mais apareceu. "Esse homem?" Marina perguntou, mal conseguindo respirar. "Ele tinha cabelos escuros? Olhos azuis?" "Sim", Teresa confirmou. "Cabelos que depois ficaram grisalhos. E sim, olhos azuis muito bonitos. Mas por quê?" Tudo fazia sentido agora. Alberto. O Alberto que frequentava o café, humilde, quebrado, sozinho. Era o mesmo homem. Mas o que havia acontecido? Como alguém que pagava contas de hospital por décadas acabou sem nada? "Teresa." Marina segurou a mão da enfermeira. "Eu preciso saber mais. O que aconteceu com ele? Por que ele parou de vir?" A enfermeira hesitou, então suspirou profundamente. "Houve um escândalo. Foi notícia na época, talvez você fosse muito jovem para lembrar. Ele era empresário poderoso, dono de uma grande corporação. Mas algo deu errado nos negócios. Fraude, diziam alguns. Má gestão, diziam outros. A empresa faliu da noite para o dia. Ele perdeu tudo. Fortuna, reputação, amigos. Dizem que ele sumiu da sociedade, que virou um fantasma." Marina estava chocada. Alberto não era apenas um idoso solitário. Ele era um homem que havia caído do topo. E Clara? Clara era a esposa que ele visitava, que ele amava, por quem ele carregava uma culpa insuportável. O acidente? Marina forçou as palavras. Como aconteceu? Teresa baixou os olhos, desconfortável. Os detalhes nunca foram muito claros, mas ouvi que ela estava no carro quando houve uma discussão. Eles estavam brigando, ele dirigindo.
Perdeu o controle do veículo. Ela bateu a cabeça, entrou em coma. Ele saiu sem um arranhão. Marina sentiu as lágrimas rolarem livremente agora. A culpa que Alberto carregava não era abstrata. Era concreta, devastadora. Ele havia causado o acidente que destruiu a vida de sua esposa. E depois perdeu tudo, mas tentando mantê-la viva, pagando tratamentos, segurando-se à esperança de que ela um dia acordasse. Quando ela faleceu? Marina perguntou, a voz trêmula. Ele foi avisado? Tentamos encontrá-lo. Teresa explicou. Mas o número que tínhamos não funcionava mais. O endereço estava desatualizado. Ele havia desaparecido completamente. Clara foi enterrada com a ajuda de um fundo social do hospital. Marina cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Tudo era trágico demais. Alberto vivendo nas ruas, sozinho, consumido pela culpa, sem saber que a mulher que ele amava havia finalmente encontrado paz, sem poder se despedir. Por que você está procurando por ele? Teresa perguntou gentilmente, oferecendo um lenço. Porque ele é meu amigo, Marina disse simplesmente. E amigos não abandonam uns aos outros. Teresa sorriu com tristeza. Você é jovem, mas tem um coração antigo. Raro hoje em dia. Marina enxugou as lágrimas, uma nova determinação se formando. Teresa, os homens que levaram ele hoje, eles podem ser da empresa dele? Ou da justiça? Pode ser qualquer coisa, Teresa admitiu. Se ele tinha dívidas pendentes, processos em aberto, isso seria motivo suficiente. Ou talvez, ela pausou pensativa, talvez alguém finalmente tenha decidido acertar as contas do passado. Um calafrio percorreu a espinha de Marina. Acertar as contas. Isso soava ameaçador. Eu preciso encontrá-lo, Marina disse com firmeza. Preciso ajudá-lo. Menina, Teresa segurou seus ombros. Você está se metendo em algo que pode ser perigoso. Pessoas poderosas não gostam quando seu passado volta à tona. Eu não me importo, Marina respondeu. E percebia que era verdade. Algo havia mudado nela desde que conheceu Alberto. Ele havia despertado algo adormecido em sua alma. Propósito, coragem, a vontade de lutar por algo maior que si mesma. Teresa a encarou por um longo momento, então acenou levemente. Há uma pessoa que pode ajudar você. Rodrigo, um advogado que cuidava dos assuntos legais de Clara quando ela foi internada. Ele conhecia bem o casal. Se alguém sabe onde Alberto pode estar, é ele. Marina anotou freneticamente o nome e o endereço do escritório que Teresa forneceu. Agradeceu com um abraço apertado e saiu do hospital com renovada esperança. A noite havia caído completamente. As ruas estavam mais vazias, iluminadas pelos postes que piscavam ocasionalmente. Marina estava exausta, física e emocionalmente, mas não podia parar. Não agora que estava tão perto. Ela olhou para o endereço anotado. O escritório ficava no centro antigo da cidade, numa região que ela conhecia bem. Seria sua próxima parada amanhã cedo, antes do trabalho. Mas enquanto caminhava até o ponto de ônibus, Marina não conseguia tirar da cabeça a imagem de Alberto. Será que ele estava bem? Será que aqueles homens o haviam machucado? A simples ideia fazia seu estômago revirar. Ela tocou o bolso onde guardava o bilhete dele. Continue sendo luz num mundo escuro. Palavras que agora faziam ainda mais sentido. Alberto havia vivido nas trevas por tanto tempo que reconhecia a luz quando a via. E Marina estava determinada a ser essa luz. Não apenas para ele, mas também para si mesma. Porque talvez, no processo de salvar Alberto, ela estivesse salvando também um pedaço de sua própria humanidade num mundo que constantemente tentava roubá-la. O ônibus chegou, e Marina subiu com o coração pesado, mas determinado. Amanhã seria outro dia, e ela não descansaria até encontrá-lo. Onde quer que Alberto estivesse, ele não estava mais sozinho. Ele tinha alguém lutando por ele. E isso, Marina sabia, fazia toda a diferença. Marina mal dormiu naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Alberto sendo levado pelos homens de terno. Via Clara acamada por décadas. Via a tragédia de uma vida inteira desmoronando. Quando o despertador tocou antes do amanhecer, ela já estava acordada, olhando o teto do seu quartinho modesto, traçando planos.
O escritório do advogado Rodrigo abria cedo, segundo Teresa havia mencionado. Marina teria tempo de passar lá antes de seu turno no café amanhecer. Vestiu-se apressadamente, tomou um café frio que havia sobrado do dia anterior e saiu para as ruas ainda vazias da cidade. O centro antigo tinha um charme melancólico pela manhã. Prédios históricos com fachadas desgastadas pelo tempo, lojas com portas de madeira pesada ainda fechadas, calçadas de pedra portuguesa onde seus passos ecoavam. Marina encontrou o endereço num edifício de 4 andares, com uma placa discreta na entrada. Advocacia Mendes em Associados. A escada rangia a cada degrau. No terceiro andar, uma porta de vidro fosco revelava uma pequena recepção. Marina respirou fundo e entrou. Uma secretária de óculos e cabelos grisalhos ergueu os olhos de uma pilha de documentos. Bom dia. Posso ajudar? Eu preciso falar com o Dr. Rodrigo. Marina disse, tentando parecer mais confiante do que se sentia. É urgente. É sobre Alberto Mendonça. A menção do nome causou uma reação imediata. A secretária ficou rígida, seus dedos parando sobre os papéis. Alberto Mendonça? Ela repetiu, a voz cautelosa. Você tem um caso relacionado a ele? Eu sou amiga dele, Marina explicou. Preciso desesperadamente falar com o Dr. Rodrigo sobre onde ele pode estar. A secretária hesitou, então suspirou. O Dr. Rodrigo está em reunião, mas... Ela olhou Marina de cima a baixo, como se avaliando sua sinceridade. Espere aqui. Vou ver se ele pode atendê-la. Minutos que pareceram horas se arrastaram. Marina sentou numa cadeira desconfortável, suas mãos suando, seu coração batendo descompassado. Finalmente, uma porta interna se abriu, e um homem de meia idade, cabelos castanhos começando a clarear, terno simples, mas bem cuidado, apareceu. Você mencionou Alberto Mendonça? Ele perguntou direto, sem preâmbulos. Sim. Marina levantou-se rapidamente. Meu nome é Marina. Eu trabalho no Café Amanhecer, e o Sr. Alberto ia lá todos os dias. Ontem homens de terno o levaram embora, e eu estou tentando encontrá-lo. Rodrigo estudou seu rosto com intensidade, então acenou com a cabeça. Entre no meu escritório. Precisamos conversar. O escritório era abarrotado de processos empilhados, estantes repletas de livros jurídicos e uma mesa coberta de papéis. Rodrigo indicou uma cadeira e sentou-se atrás da mesa, os dedos entrelaçados, a expressão grave. Antes de qualquer coisa, ele começou. Preciso saber. Qual é exatamente seu interesse em Alberto? Você está envolvida nos processos dele? É família distante tentando... Eu não quero nada dele. Marina interrompeu, a voz carregada de emoção. Eu só quero ajudá-lo. Ele é meu amigo. O único amigo que ele tinha, aparentemente. Rodrigo a observou em silêncio. Então seu rosto se suavizou minimamente. Desculpe a desconfiança. Quando se trata de Alberto, aprendi a ser cauteloso. Muitas pessoas apareceram ao longo dos anos querendo tirar vantagem, cobrar dívidas antigas, reabrir feridas. Eu só quero saber se ele está bem. Marina disse, lágrimas ameaçando cair. Por favor. A enfermeira Teresa, do Hospital Santa Margarida, me deu seu contato. Ela disse que você conhecia Alberto e Clara. Ao ouvir o nome de Clara, algo mudou na expressão de Rodrigo. Ele se recostou na cadeira, soltando um longo suspiro. Clara, ele murmurou. Sim, eu a conhecia. Era amiga da minha esposa, desde jovens. Quando o acidente aconteceu, fui eu quem cuidou de todos os trâmites legais. Foi devastador. É o que realmente aconteceu naquela noite. Marina se inclinou para a frente. Eu sei sobre o acidente, sobre Clara ficar em coma. Mas e Alberto? Como ele foi da fortuna à miséria? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, como se decidindo quanto revelar. Então começou a falar, e foi como se uma represa se rompesse. Alberto Mendonça era um dos empresários mais promissores da cidade. Construiu um império do zero, uma empresa de importação e exportação que movimentava milhões. Era ambicioso, determinado, mas também generoso. Empregava centenas de pessoas, apoiava instituições de caridade. Ele e Clara eram o casal perfeito aos olhos de todos. Marina absorvia cada palavra, pintando mentalmente a imagem de um Alberto completamente diferente do homem frágil que conhecia.
Mas o sucesso tem um preço, Rodrigo continuou, a voz pesada. Alberto trabalhava demais, viajava constantemente. Clara se sentia sozinha, negligenciada. Eles começaram a brigar. Pequenas coisas no início, depois discussões mais sérias. Naquela noite, ele pausou, respirando fundo. Naquela noite, Clara havia descoberto algo. Algo que mudou tudo. O quê? Marina perguntou, prendendo a respiração. Ela descobriu que estava esperando um filho. O mundo parou. Marina sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Um filho? Ela sussurrou. Sim, Clara estava grávida. Poucas semanas apenas. Ela contou para Alberto naquela noite, esperando que a notícia os aproximasse novamente. Mas Alberto reagiu mal. Não porque não quisesse o filho, mas porque estava sob pressão enorme nos negócios. Havia problemas na empresa que ele estava escondendo de todos, inclusive dela. Ele explodiu, disse coisas terríveis, que não era o momento certo, que ela não entendia a pressão que ele estava enfrentando. Rodrigo passou a mão pelo rosto, claramente emocionado pela lembrança. Clara ficou destroçada. Entrou no carro, disse que ia para a casa da irmã. Alberto correu atrás dela, pulou no banco do motorista, disse que dirigiria. Eles continuaram brigando dentro do carro. Alberto estava descontrolado, emocionalmente abalado. Não viu o sinal vermelho. Não viu o caminhão cruzando. Marina cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo livremente. O impacto foi lateral. Rodrigo terminou, a voz quase inaudível. Alberto saiu ileso porque estava do lado oposto. Clara levou toda a força da colisão. O traumatismo craniano foi severo. E o bebê não sobreviveu. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Marina soluçava abertamente agora, finalmente entendendo a profundidade da culpa que Alberto carregava. Ele não havia apenas colocado sua esposa em coma. Ele havia matado seu filho não nascido, a criança que nunca chegaria a conhecer. Depois do acidente, Rodrigo continuou após um momento. Alberto entrou em colapso. Vendeu tudo o que tinha para pagar os melhores médicos, os melhores tratamentos. Mas a empresa estava com problemas sérios. Dívidas que ele havia escondido, investimentos ruins, contratos que caíram. Sem sua atenção, tudo desmoronou rapidamente. Credores apareceram de todos os lados. Processos se acumularam. E ele perdeu tudo, Marina completou. Mais do que isso, Rodrigo disse. Ele foi acusado de fraude, de má gestão, de negligência. Algumas acusações eram justas, outras não. Mas no tribunal da opinião pública, ele foi condenado. Ex-sócios o traíram, amigos sumiram, a mídia o destruiu. Em questão de meses, Alberto Mendonça passou de magnata respeitado a pária social. Mas ele continuou pagando o hospital, Marina lembrou. Sim, mesmo quando não tinha mais nada, ele encontrava formas. Vendia pertences, fazia bicos, aceitava qualquer trabalho. Tudo para manter Clara viva, porque enquanto ela estivesse viva, havia esperança. Esperança de que ela acordasse. Esperança de que ele pudesse pedir perdão. Marina enxugou as lágrimas, tentando processar tudo. Quando foi que ele parou de visitar o hospital? Há alguns anos, Rodrigo respondeu. Ele teve um colapso nervoso severo. Foi internado brevemente numa clínica psiquiátrica. Quando saiu, estava diferente, quebrado. Disse que não merecia ver o rosto dela, que sua presença era uma profanação. Desapareceu nas ruas da cidade. Eu tentei encontrá-lo várias vezes, mas ele não queria ser encontrado. E Clara? Marina perguntou. Ele sabe que ela faleceu? Rodrigo completou, balançando a cabeça negativamente. Tentei de tudo para localizá-lo quando ela morreu. Contratei detetives, coloquei anúncios, procurei em abrigos, nada. É como se ele tivesse se tornado invisível. Marina pensou no Alberto que conhecia. O homem humilde, gentil, que agradecia por uma xícara de café como se fosse o maior presente do mundo. Agora fazia sentido. Ele havia se despido de tudo, inclusive de sua identidade, como uma forma de penitência. Os homens que o levaram ontem, Marina disse, voltando ao presente. Quem eram eles? Rodrigo ficou tenso imediatamente. Descreva-os. Marina descreveu os 3 homens, especialmente o alto com a cicatriz na sobrancelha. Rodrigo empalideceu. Dante Silva,
Ele disse, a voz tensa. Chefe de segurança de Maurício Tavares. Quem é Maurício Tavares? O ex-sócio de Alberto, Rodrigo revelou, levantando-se abruptamente e começando a andar de um lado para o outro. E o homem que mais lucrou com a queda dele. Maurício assumiu os restos da empresa, reestruturou tudo, construiu um novo império em cima das ruínas que Alberto deixou. Ele sempre foi ambicioso, sem escrúpulos. Havia rumores de que ele sabotou Alberto deliberadamente, mas nunca consegui provar. Por que ele iria querer Alberto agora, depois de tanto tempo? Rodrigo parou, olhando pela janela com expressão sombria. Há algumas semanas, recebi uma notificação. Um processo antigo, envolvendo a divisão de ativos da antiga empresa, foi reaberto. Alguém encontrou documentos que provam que Alberto foi enganado na dissolução da empresa. Se o processo for julgado a favor de Alberto, ele teria direito a uma compensação significativa. Milhões. Marina sentiu um frio na espinha. E Maurício não quer que isso aconteça. Exatamente, Rodrigo confirmou. Se Alberto receber essa compensação, não apenas ele volta a ter recursos, mas toda a narrativa sobre a queda dele muda. A verdade viria à tona. Maurício seria exposto como o traidor que sempre foi. Sua reputação, seus negócios, tudo estaria em risco. Então ele mandou seus homens pegarem Alberto. Marina conectou os pontos, o horror crescendo. Para quê? Intimidá-lo? Forçá-lo a desistir do processo? Ou pior, Rodrigo disse sombriamente, fazer com que ele simplesmente desapareça. Marina ficou de pé num pulo, a cadeira quase tombando. Nós precisamos encontrá-lo. Agora! Ele pode estar em perigo real. Marina. Rodrigo segurou seus ombros. Eu entendo sua urgência, mas não podemos simplesmente invadir a propriedade de Maurício. Ele é um homem poderoso, com conexões políticas e legais. Precisamos ser estratégicos. Estratégicos? Marina quase gritou. Enquanto estamos sendo estratégicos, Alberto pode estar sofrendo. E se formos sem preparo, podemos piorar a situação dele. Rodrigo argumentou firmemente. Ou acabar em perigo também. Marina respirava pesadamente, a frustração e o desespero batalhando dentro dela. Rodrigo tinha razão, mas cada fibra de seu ser gritava para agir. Existe uma forma legal de chegarmos a ele? Ela perguntou, forçando-se a pensar racionalmente. Rodrigo voltou para sua mesa, abrindo uma gaveta e retirando uma pasta volumosa. O processo, ele disse folheando documentos. Se conseguirmos provar que Alberto está sendo coagido, mantido contra sua vontade, podemos envolver a polícia. Mas precisamos de evidências concretas. Como conseguiremos isso? Eu tenho um contato, Rodrigo disse pensativo. Um investigador particular, ex-policial. Ele pode fazer uma vigilância discreta, ver onde Maurício está mantendo Alberto, coletar informações. Mas isso leva tempo. Quanto tempo? Alguns dias, talvez uma semana. Marina balançou a cabeça veementemente. Não temos esse tempo. Você não viu os olhos de Alberto quando aqueles homens o levaram. Ele estava apavorado, mas também resignado, como se soubesse que algo terrível ia acontecer. Rodrigo estudou Marina por um longo momento, vendo a determinação inabalável em seus olhos jovens. Você realmente se importa com ele? Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Ele é a pessoa mais genuína que já conheci, Marina respondeu, a voz firme apesar das lágrimas. Em meio a toda sua dor, toda sua culpa, ele ainda encontrava gentileza dentro de si. Ele me ensinava sobre dignidade sem dizer uma palavra. Só por existir, por continuar apesar de tudo. Eu não vou abandoná-lo agora. Algo mudou na expressão de Rodrigo. Respeito, talvez. Admiração. Você me lembra, Clara, ele disse suavemente. Ela também tinha esse coração de leoa, essa recusa em aceitar injustiça. Marina enxugou as lágrimas, endireitando os ombros. Então me ajude a salvá-lo. Por Clara, por Alberto, por tudo o que eles perderam. Rodrigo ficou em silêncio. Então acenou com a cabeça. Está bem, vou ligar para meu contato agora. Mas você precisa me prometer uma coisa. Não vai fazer nada imprudente por conta própria. Se Maurício descobrir que estamos investigando, ele pode acelerar o que quer que esteja planejando. Marina concordou, mas por dentro, ela sabia que faria o que fosse necessário. Regras e cautela eram importantes,
Mas havia algo mais forte impulsionando-a. Amor. Não o romântico, mas o tipo mais puro. O amor pela humanidade, pela justiça, pela verdade. Rodrigo já estava ao telefone, falando em voz baixa com seu contato. Marina olhou pela janela, vendo a cidade despertar lá fora. Em algum lugar, Alberto estava sozinho, assustado, provavelmente se culpando por trazer problemas para a vida dela também. Mas ele precisava saber de uma coisa. Ele não estava mais sozinho. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, havia alguém lutando por ele. E Marina não pararia até trazê-lo de volta. Não apenas por ele, mas porque naquele processo ela havia descoberto algo sobre si mesma. Ela havia descoberto que valia a pena lutar. Que algumas batalhas precisam ser travadas, não porque a vitória é garantida, mas porque desistir seria trair tudo o que nos torna humanos. E Marina Oliveira, a garçonete de um café humilde, estava prestes a travar a batalha mais importante de sua vida. Marina mal conseguiu se concentrar durante seu turno no café amanhecer. Cada xícara que servia, cada pedido que anotava, tudo parecia distante, irreal. Sua mente estava completamente ocupada com Alberto. Onde ele estaria naquele exato momento? Estaria machucado, com fome, com medo? A mesa dele, a da janela onde o sol da manhã sempre aquecia, permanecia vazia. Outros clientes haviam tentado sentar ali, mas Marina educadamente os redirecionava para outros lugares. Aquela mesa era de Alberto, e permaneceria reservada até ele voltar. "Você está estranha hoje", Dona Constança comentou, observando Marina queimar a terceira torrada consecutiva. "Aconteceu alguma coisa?" Marina quis contar. Quis desabafar tudo, mas as palavras de Rodrigo ecoavam em sua mente. Discrição. Não chamar atenção. Não dar pistas a Maurício de que estavam investigando. Só uma noite mal dormida. Ela mentiu, forçando um sorriso. Mas Dona Constança não era boba. Conhecia Marina há tempo suficiente para perceber quando algo estava errado. "É por causa do velhinho, não é?" Ela perguntou suavemente, secando as mãos no avental. "O senhor Alberto." Marina sentiu as lágrimas ameaçarem e apenas acenou com a cabeça. "Eu não sei onde ele está", ela confessou em voz baixa. "E estou tão preocupada, Dona Constança. Tão preocupada que dói fisicamente." A cozinheira colocou a mão no ombro de Marina com afeto maternal. "Aquele homem tinha sorte de ter encontrado você", ela disse. "Não são muitas pessoas que se importariam tanto com um estranho." "Ele não é um estranho", Marina corrigiu, enxugando os olhos rapidamente. "Ele é família, a família que a gente escolhe." O turno se arrastou eternamente. Quando finalmente terminou, Marina arrancou o avental e correu para fora. Rodrigo havia prometido ligar assim que tivesse notícias de seu investigador. Mas Marina estava cansada de esperar. Havia algo que precisava fazer. Ela pegou o ônibus até a zona industrial da cidade, um lugar que normalmente evitava. Galpões enormes, fábricas barulhentas, ruas largas onde caminhões transitavam constantemente. Foi ali que o investigador de Rodrigo havia rastreado a localização de uma das propriedades de Maurício Tavares. Uma antiga fábrica de tecidos desativada há anos, mas que ainda estava em seu nome. Marina não tinha um plano concreto. Sabia que era imprudente, talvez até perigoso, mas não conseguia ficar parada enquanto Alberto sofria. Só queria ver o lugar, confirmar que ele estava ali, encontrar alguma forma de ajudar. O sol começava a se pôr quando ela desceu do ônibus, pintando o céu de laranjas e rosas. A fábrica era um prédio imponente, mas decadente, com janelas quebradas e paredes cobertas de pichações. Um portão de ferro enferrujado cercava o perímetro, mas Marina encontrou uma seção onde a cerca estava danificada, com espaço suficiente para passar. Seu coração batia descompassado enquanto ela se esgueirava pela propriedade. Cada sombra parecia ameaçadora, cada som a fazia estremecer. Mas continuou avançando, movida por uma determinação que desafiava o medo. Foi então que ouviu vozes, masculinas, ásperas, vindo de uma construção menor ao lado do prédio principal. Marina se aproximou com cuidado, escondendo-se atrás de caixotes abandonados. Através de uma janela empoeirada, ela viu Alberto. Ele estava sentado numa cadeira de madeira simples, no centro de um cômodo vazio.
Parecia ainda mais frágil que antes, se isso era possível. Seu rosto estava pálido, os olhos fixos no chão. 2 homens de terno estavam com ele. Um deles era Dante, o homem da cicatriz que havia entrado no café. Você vai assinar esses papéis, Dante dizia, sua voz fria e autoritária. Ou as coisas vão ficar muito desagradáveis. Alberto levantou o rosto lentamente. Mesmo da distância, Marina podia ver a exaustão em suas feições. Eu já disse. Sua voz era fraca, mas firme. Não vou assinar nada que beneficie Maurício. Ele já tirou tudo de mim. Não vai tirar também minha dignidade. Dante riu, um som cruel e sem humor. Dignidade? Olhe para você. Um mendigo. Um ninguém. Que dignidade você acha que ainda tem? Mais do que você jamais terá. Alberto respondeu. E havia algo poderoso naquelas palavras. Uma força interior que nem a miséria havia conseguido destruir. O outro homem, mais jovem e visivelmente nervoso, se aproximou. Chefe Dante, talvez devêssemos reconsiderar. Se ele não quer assinar, o senhor Maurício vai ter que encontrar outra forma de... Cale a boca, Wilson. Dante cortou. Maurício foi claro. Ou ele assina, ou a gente resolve isso do nosso jeito. Marina sentiu o sangue gelar. Do nosso jeito, soava como uma ameaça muito real e muito perigosa. Ela precisava fazer algo. Mas o quê? Eram 2 homens grandes e provavelmente armados. Ela era apenas uma garçonete sem experiência em confrontos. Seu celular. Ela poderia ligar para Rodrigo, para a polícia. Mas e se eles não chegassem a tempo? E se, ao perceberem que alguém os havia descoberto, Dante e Wilson fizessem algo drástico com Alberto? Foi então que Marina ouviu outro barulho. Passos. Mais pessoas se aproximando. Ela se encolheu ainda mais atrás dos caixotes quando viu um carro preto luxuoso parar em frente ao prédio. Um homem desceu. Alto, por volta dos 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que provavelmente custava mais que o salário anual de Marina. Maurício Tavares. Ele entrou no cômodo onde Alberto estava, e Marina ajustou sua posição para continuar vendo e ouvindo. Alberto, Alberto, Maurício disse. A voz melíflua, mas com uma crueldade subjacente. Sempre tão teimoso. É essa teimosia que arruinou você, sabe disso? Alberto ergueu os olhos, e pela primeira vez, Marina viu raiva naquele rosto normalmente gentil. Foi sua traição que me arruinou, Maurício. E um dia, a verdade vai vir à tona. A verdade? Maurício riu, aproximando-se. A verdade é que você era um homem fraco, emocionalmente instável, que destruiu sua própria vida. Eu apenas peguei os pedaços que você deixou para trás e construí algo melhor. Você me sabotou, Alberto disse, a voz tremendo de emoção contida. Falsificou documentos, manipulou acionistas, roubou contratos. E quando eu estava no fundo do poço, você comprou tudo por uma fração do valor real. Prove, Maurício desafiou sorrindo. Ah, espere. Você não pode. Porque todos os documentos que poderiam me incriminar foram convenientemente destruídos. E as poucas testemunhas que existiam? Bem, digamos que foram generosamente compensadas para esquecerem o que viram. Marina gravava tudo no celular, as mãos tremendo. Isso era uma confissão, uma admissão clara de culpa. Rodrigo poderia usar isso. Mas agora tem esse processo irritante, Maurício continuou, o tom mudando para ameaçador. Alguém achou documentos que eu pensei ter destruído. E de repente, você pode receber milhões em compensação. Isso não pode acontecer, Alberto. Não vou deixar. Você não tem escolha, Alberto respondeu, endireitando os ombros apesar da fraqueza. A justiça vai decidir. A justiça... Maurício cuspiu a palavra com desdém. A justiça é para quem pode pagar por ela. E eu posso pagar muito bem. Ele fez um gesto para Dante, que sacou um envelope da jaqueta. Aqui está o acordo. Você assina abrindo mão de qualquer reivindicação sobre a antiga empresa, sobre qualquer compensação, sobre qualquer direito. Em troca, eu pago sua passagem para outra cidade, longe daqui, e você recebe uma pequena pensão mensal. Suficiente para viver com alguma dignidade, mas longe de causar problemas. E se eu recusar? Maurício se inclinou, seu rosto a centímetros do de Alberto. Então você vai desaparecer. Simples assim. Um mendigo a menos nas ruas. Ninguém vai procurar.
Ninguém vai questionar. Você não deixou família, não tem amigos. Sua morte seria tão insignificante quanto sua vida se tornou. Marina cobriu a boca para conter um grito. Isso era uma ameaça de morte clara. Maurício estava disposto a matar Alberto para proteger seu império construído sobre mentiras. Alberto ficou em silêncio por um longo momento. Marina podia ver o conflito em seu rosto. Ele estava cansado, tão cansado de lutar. Seria mais fácil simplesmente assinar, aceitar a derrota, desaparecer de verdade. Mas então, algo mudou. Alberto pensou em Marina, na garçonete jovem que o havia tratado com dignidade quando o mundo inteiro o havia descartado, que o fazia sentir humano novamente, que lhe dava esperança de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse bondade no mundo. Não, ele disse, a voz firme. Eu não vou assinar. Faça o que quiser comigo, Maurício, mas não vou te dar a satisfação de me ver desistir. O rosto de Maurício se contorceu de raiva. Você é um tolo, ele sibilou. Dante, resolva isso. Dante começou a se mover em direção a Alberto, e Marina soube que havia chegado a hora. Não havia mais tempo para planos, para cautela. Alberto estava prestes a ser ferido, ou pior, e ela não ia ficar ali parada assistindo. Sem pensar nas consequências, Marina saiu de trás dos caixotes e gritou com toda a força de seus pulmões. Parem! Eu liguei para a polícia! Eles estão chegando! Todos congelaram. Cabeças viraram para ela. Marina ficou ali, tremendo da cabeça aos pés, seu celular erguido mostrando que estava de fato gravando. E eu gravei tudo, ela continuou, sua voz surpreendentemente firme apesar do terror. Cada ameaça, cada confissão, tudo. Se vocês encostarem nele, o mundo inteiro vai saber quem vocês realmente são. Maurício a encarou, sua expressão uma mistura de surpresa e cálculo frio. Quem diabos é você? Eu sou amiga dele, Marina respondeu levantando o queixo desafiadoramente. E diferente de vocês, eu sei o que significa lealdade. Alberto a viu e seu rosto se transformou. Horror, gratidão, medo pela segurança dela, tudo misturado numa expressão que partiu o coração de Marina. Marina, não, ele murmurou. Você não deveria estar aqui. Eu não ia te abandonar, ela disse, lágrimas escorrendo. Nunca. Maurício fez um gesto brusco para Dante. Pegue o celular dela. Agora. Dante começou a se aproximar de Marina, mas ela recuou rapidamente, mantendo distância. Eu já mandei o vídeo para várias pessoas. Ela mentiu, rezando para soar convincente. Advogados, jornalistas, a polícia. Se algo acontecer comigo ou com Alberto, vocês vão cair. Foi um blefe. Marina não havia mandado nada para ninguém. Mas funcionou. Dante hesitou, olhando para Maurício em busca de orientação. Maurício estava claramente furioso, mas também era inteligente o suficiente para avaliar a situação. Se a garota estava dizendo a verdade, se realmente havia enviado o vídeo, qualquer violência agora só pioraria as coisas. Mas se ela estava mentindo... Dante, Maurício disse calmamente, mas seus olhos faiscavam. Verifique se a polícia realmente está vindo. Dante saiu rapidamente. Wilson permaneceu nervoso, alternando o olhar entre Maurício, Marina e Alberto. O silêncio era sufocante. Marina mantinha o celular erguido, gravando, sua única arma naquele momento. Podia ver Alberto na cadeira, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Ele estava orgulhoso dela, ela sabia, mas também apavorado pelo perigo em que ela se colocara. Minutos que pareceram horas passaram. Então, Dante voltou, acenando negativamente com a cabeça. Nenhum sinal de polícia, chefe. Maurício sorriu, um sorriso de predador que avistou sua presa. Então você estava blefando, ele disse para Marina. Corajoso, mas estúpido. Marina sentiu o pânico tomar conta, mas forçou-se a permanecer firme. Eu não estava blefando sobre a gravação, ela disse. E se vocês me machucarem, várias pessoas vão saber onde estou e virão procurar. Você está sozinha, Maurício afirmou. Uma garçonete tentando ser heroína. Nobre, mas inútil. Foi quando ouviram. Sirenes. Distantes no início, mas ficando mais altas, mais próximas. Todos congelaram. Impossível, Maurício murmurou. Mas era verdade.
Carros de polícia apareceram do lado de fora, luzes azuis e vermelhas piscando através das janelas sujas. E atrás deles, outro carro. De onde saiu Rodrigo, seguido por um homem que Marina presumiu ser o investigador. Marina quase desabou de alívio. Rodrigo havia mantido vigilância sobre ela. Quando viu que ela havia ido para a fábrica sozinha, ligou para a polícia e veio correndo. Policiais invadiram o prédio, armas em punho, ordenando que todos levantassem as mãos. Maurício tentou manter a compostura, mas a máscara havia caído. Dante e Wilson foram imediatamente algemados. Marina correu para Alberto, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira e abraçando-o. O velho homem a segurou com força surpreendente, soluçando no ombro dela. Você veio, ele repetia entre lágrimas. Você veio me buscar. Sempre viria, Marina respondia, chorando também. Sempre. Rodrigo se aproximou, auxiliando Alberto a se levantar. Paramédicos que haviam chegado com a polícia começaram a avaliá-lo, mas Alberto insistia que estava bem, apenas cansado e desidratado. Um detetive se aproximou de Marina e ela imediatamente mostrou a gravação. Enquanto ele assistia, sua expressão ficou cada vez mais séria. Isso é ouro, ele disse. Ameaças, extorsão, admissão de fraude. Senhorita, você pode ter acabado de derrubar um império inteiro. Maurício foi levado sob custódia, protestando alto sobre advogados e influência. Mas desta vez, suas conexões não seriam suficientes. A verdade finalmente tinha vindo à tona. Os dias que se seguiram ao resgate foram uma avalanche de emoções. Marina testemunhou em depoimentos oficiais. A gravação que ela havia feito circulou entre promotores e advogados. E Maurício Tavares viu seu império desmoronar da noite para o dia. As manchetes dos jornais gritavam a verdade que havia sido enterrada por tanto tempo. Traição, fraude, manipulação. O homem que havia construído sua fortuna sobre as ruínas de Alberto agora enfrentava anos de prisão. Mas para Marina, nada disso importava tanto quanto saber que Alberto estava seguro. Rodrigo cuidou de todos os trâmites legais. O processo foi julgado rapidamente. E Alberto recebeu não apenas a compensação financeira que lhe era devida, mas algo ainda mais valioso, sua dignidade de volta. Seu nome foi limpo, a verdade sobre a sabotagem de Maurício exposta, e o mundo finalmente conheceu a história completa do homem que havia perdido tudo, mas nunca sua humanidade. Alberto passou algumas semanas se recuperando. A experiência havia cobrado seu preço físico e emocional. Marina o visitava todos os dias no pequeno apartamento que Rodrigo havia alugado para ele temporariamente. Levava sopas caseiras que Dona Constança preparava com carinho, sentava ao seu lado, contava histórias do café, fazia-o rir com pequenas anedotas dos clientes. Você não precisa fazer isso, Alberto dizia sempre, mas seus olhos brilhavam de gratidão. Eu sei, Marina respondia. Mas eu quero. Foi numa dessas visitas que Alberto finalmente abriu seu coração completamente. Marina, ele começou, a voz ainda frágil, mas firme. Eu preciso te contar algo. Sobre Clara. Marina segurou sua mão, encorajando-o a continuar. Quando Teresa me encontrou, depois que vocês me resgataram, ela me contou que que ela tinha partido. Há meses. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado de Alberto. Durante todos esses anos vivi acreditando que um dia ela acordaria, que eu poderia olhar nos olhos dela e pedir perdão, mas nunca tive essa chance. E sabe o que é o pior? Sua voz quebrou. O alívio que senti quando soube que ela finalmente estava em paz. Que tipo de pessoa se sente aliviada pela morte da mulher que amava? Uma pessoa exausta de carregar culpa, Marina disse suavemente. Uma pessoa que finalmente pode começar a se perdoar. Alberto olhou para ela, surpreso. Se perdoar? Eu matei nosso filho. Destruí a vida dela. Como posso? Você já se puniu o suficiente. Marina interrompeu, a voz firme, mas gentil. Mais do que suficiente. Você perdeu tudo, viveu nas ruas, carregou essa dor sozinho durante anos. Clara não teria querido isso para você. Ninguém que realmente nos ama quer nos ver sofrer eternamente. Alberto soluçou. E Marina o abraçou, deixando-o chorar todas as lágrimas que havia guardado por décadas. Foram lágrimas de dor, sim, mas também de libertação.
Pela primeira vez, Alberto começou a vislumbrar algo que parecia impossível: um futuro. As semanas se transformaram em meses. Alberto usou parte da compensação para criar algo que desse sentido à sua segunda chance: uma fundação em nome de Clara. A Fundação Clara Mendonça ajudaria famílias de pacientes em coma, pagando tratamentos, oferecendo suporte psicológico, dando a outros o que ele gostaria de ter tido. Era sua forma de honrar a memória dela, de transformar tragédia em propósito. Marina se tornou voluntária da fundação, trabalhando aos finais de semana, ajudando a organizar eventos, conhecendo famílias que carregavam dores semelhantes às que Alberto havia carregado. Ver a diferença que faziam na vida dessas pessoas preenchia seu coração de uma forma que ela nunca imaginou possível. Mas havia algo que Alberto ainda não havia feito, algo que Marina sabia que ele precisava fazer. Numa manhã clara, quando o sol pintava a cidade de dourado, Marina bateu na porta do apartamento de Alberto mais cedo que o normal. Vista algo confortável, ela disse com um sorriso misterioso: "Temos um compromisso." Alberto a seguiu, curioso, enquanto ela o guiava pelas ruas conhecidas. E então, ele percebeu para onde estavam indo. Seu coração começou a bater mais forte, uma mistura de ansiedade e algo mais. Antecipação. O café amanhecer. "Marina, eu não sei se consigo," ele disse parando na calçada. "Você consegue," ela garantiu segurando sua mão. "Confie em mim." A campainha tilintou quando eles entraram. O café estava vazio. Era ainda cedo demais para o movimento matinal. Mas Dona Constança estava lá, e quando viu Alberto, seu rosto severo se abriu num sorriso maternal. "Senhor Alberto," ela disse enxugando as mãos no avental. "Que bom vê-lo de volta." Marina guiou Alberto até a mesa da janela, a que ela havia mantido reservada todos esses meses. Sobre ela estava algo que fez Alberto parar. Respiração presa. Uma fotografia emoldurada. Ele a reconheceu imediatamente. Era a foto que ele guardava na carteira, aquela que Lucinda havia mencionado. Clara, jovem e radiante, sorrindo para a câmera. Rodrigo havia conseguido recuperá-la dos pertences que foram confiscados. "Este sempre foi seu lugar," Marina disse suavemente. "E sempre será." Alberto sentou-se lentamente, seus dedos tremendo ao tocar a moldura. Olhou para a foto de Clara, depois para Marina, depois para Dona Constança, e pela primeira vez em décadas, permitiu-se sentir algo além de culpa. Sentiu gratidão, sentiu pertencimento, sentiu que talvez, apenas talvez, ele merecia estar vivo. "Café?" Marina perguntou, já sabendo a resposta. "Por favor." Alberto respondeu, sua voz cheia de emoção. Marina preparou o café com o mesmo cuidado de sempre, cortou uma fatia generosa de bolo de fubá e colocou tudo na bandeja. Mas desta vez, quando serviu, ela não estava apenas alimentando um cliente. Estava celebrando uma vitória. A vitória da humanidade sobre a crueldade, da esperança sobre o desespero, do amor sobre a culpa. Alberto tomou o café lentamente, saboreando cada gole. Olhou pela janela, vendo a cidade acordar, as pessoas correndo para seus compromissos, a vida acontecendo em toda a sua complexidade caótica e bela. E pensou em como esteve perto de desistir. Como, se não fosse por uma garçonete de coração puro, ele teria simplesmente desaparecido. Mais uma estatística esquecida. "Marina," ele disse quando ela voltou para limpar a mesa ao lado. "Como você sabia?" "Sabia o quê?" "Que eu valia a pena ser salvo." Marina parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos dele. "Porque todo mundo vale. Porque sua dor não define quem você é. Porque vi em você algo que você havia esquecido que existia. Bondade genuína. Mesmo destruído, mesmo quebrado, você ainda tinha gentileza dentro de si. Isso é raro, Sr. Alberto. Isso é precioso." Os olhos de Alberto se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de cura. O café começou a encher com os clientes matinais. Rostos familiares cumprimentavam Alberto, alguns com curiosidade, outros com respeito. A história dele havia se tornado conhecida, e embora houvesse aqueles que julgavam, a maioria via nele o que Marina sempre vira: um homem que havia errado, sofrido
e estava tentando fazer melhor. Dona Constança trouxe uma segunda xícara de café sem que ele pedisse, com um sorriso que dizia: "Bem-vindo de volta." Um estudante que sempre pedia café puro acenou de longe. Uma senhora idosa parou para apertar sua mão e dizer que estava rezando por ele. Alberto percebeu algo extraordinário naquele momento. Ele não estava mais invisível. Não era mais o fantasma que vagava pelas ruas. Era Alberto Mendonça, imperfeito, humano, mas vivo. Realmente vivo. Quando Marina terminou seu turno, ela se sentou com ele por alguns minutos. "O que você vai fazer agora?" ela perguntou. Alberto olhou para a foto de Clara, depois para Marina. "Viver", ele disse simplesmente. Viver da forma que Clara teria querido, honrando a memória dela não com culpa, mas com propósito, ajudando outros, sendo melhor. "E vai continuar vindo aqui?" Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. "Todos os dias", Alberto prometeu. "Se você me deixar." "Esta mesa é sua", Marina disse, tocando levemente a foto. Para sempre. Os meses se transformaram em anos. Alberto se tornou uma figura conhecida no bairro, não como o empresário caído, mas como o homem que criou a fundação que mudava vidas. Ele palestrava em escolas sobre segundas chances, visitava hospitais para confortar famílias, dedicava cada dia a fazer diferença. Marina completou seus estudos, tornou-se assistente social e trabalhou lado a lado com Alberto na fundação. Sua amizade se aprofundou, transformando-se numa conexão que transcendia idade, história ou circunstância. Eram simplesmente duas almas que haviam se encontrado no momento certo, cada uma salvando a outra de formas diferentes. E toda manhã, sem falta, Alberto entrava no café Amanhecer. Sentava na mesa da janela, ao lado da foto de Clara, e tomava seu café. Às vezes ficava em silêncio, perdido em memórias. Outras vezes conversava animadamente com outros clientes. Mas sempre, sempre, quando Marina servia seu café, ela via nos olhos dele aquilo que tornava tudo valer a pena: esperança. Numa manhã especial, quando o café comemorava seu aniversário de fundação, Alberto chegou com algo nas mãos. Um envelope. "Para você", ele disse a Marina, estendendo-o. Dentro estava uma carta, escrita com a caligrafia trêmula mas cuidadosa de Alberto. "Marina, há palavras que nunca conseguimos expressar adequadamente. Gratidão é uma delas. Como agradecer alguém por nos devolver nossa humanidade? Por acreditar em nós quando nós mesmos não acreditávamos? Por arriscar tudo por um estranho? Você me ensinou que bondade não é fraqueza, que lutar pelos outros não é ingenuidade, que alguns heróis não usam capas, mas aventais azuis, e servem café com amor. Por causa de você, descobri que segundas chances não são apenas possíveis, são sagradas. Que redenção não vem de nunca errar, mas de continuar tentando depois que erramos. Clara teria amado você. Ela teria visto em você a mesma luz que eu vejo. E espero, onde quer que ela esteja, que saiba que não estou mais sozinho, que alguém me ajudou a encontrar o caminho de volta. Obrigado por não desistir de mim quando o mundo inteiro desistiu. Obrigado por me mostrar que ainda havia propósito esperando por mim. Obrigado por ser exatamente quem você é. Com toda a minha gratidão eterna, Alberto." Marina leu a carta com lágrimas escorrendo livremente, e quando terminou, abraçou Alberto com força. "Você não precisa me agradecer", ela sussurrou. "Você teria feito o mesmo por mim." "Sim", Alberto concordou. "Teria. E é por isso que nossas vidas se cruzaram. Porque, no fundo, somos iguais. Pessoas imperfeitas tentando fazer um pouco de bem num mundo que precisa desesperadamente de bondade." O café Amanhecer continuou sendo o ponto de encontro onde tudo começou. A mesa da janela, com a foto de Clara sempre presente, tornou-se um símbolo silencioso de redenção e esperança. Clientes novos perguntavam sobre ela. E Alberto sempre contava a história com honestidade dolorosa, mas também com a paz de quem finalmente se perdoou. E quando o sol entrava pela janela, iluminando aquela mesa especial, era impossível não sentir que Clara estava ali de alguma forma, não em tristeza, mas em bênção. Sorrindo para o marido que ela amava, feliz porque ele finalmente havia encontrado não o que tinha perdido, mas algo novo e igualmente precioso.
uma razão para continuar, uma amiga verdadeira, uma segunda chance de fazer diferente. E Marina, a garçonete que se recusou a ser apenas testemunha da injustiça, aprendeu que às vezes os momentos mais simples, uma xícara de café, um sorriso gentil, um ato de bondade, podem mudar o curso de uma vida inteira. Porque no final, não são as grandes revoluções que transformam o mundo. São os pequenos atos de amor, repetidos todos os dias, por pessoas comuns que decidem que a humanidade ainda vale a pena lutar. E toda manhã, quando Alberto entrava no café e Marina via seu sorriso sincero, ela sabia: valeu a pena. Cada segundo valeu a pena.